Um abraço aí para todos aqui que estão nos acompanhando, em especial para aniversariante aí, para Carla, que está se recuperando já de uma cirurgia aqui no hospital próximo, né? Aqueles que estão nos acompanhando e que esperam que 2025 seja um ano sem tanto susto, né? Que a gente tenha mais saúde, mais previsibilidade, que o país tenha um pouco mais de normalidade no processo democrático. E para você, Saulo, Túlio, Andréia, a todos, né? Um bom 2025, né? Senador, eu já começo perguntando para o senhor, nós falamos aqui já no primeiro bloco do programa 12 em Ponto, né, sobre essa revogação do ato normativo da Receita Federal para aumentar a fiscalização do PIX, né? Ontem o governo voltou atrás e chegou por várias vezes também a culpar a oposição por disseminar fake news. Qual a sua avaliação sobre esse assunto? Olha, o governo ele tem um hábito, aliás o PT tem esse hábito, não é diferente dos outros 14 anos que passou no poder, de transferir responsabilidades a terceiros em função dos desacertos, né, da forma atabalhoada com que ele conduz a política econômica, né? Esse governo, ele nos últimos 2 anos, ele tem se notabilizado pelo aumento de impostos, né, por buscar aumentar a receita da União, para fazer frente às propostas e à agenda populista do atual presidente. E nós estamos assistindo aí um festival de desequilíbrio do ponto de vista fiscal. Eu acho que o exemplo mais claro, antes de responder a sua pergunta de maneira mais objetiva, fazemos um cotejamento, uma comparação do preço do dólar no final de 2023 e no final de 2024, né? De 4,80 para mais de R$6. Se você estabilizar em R$6 como piso, para a gente não ir nem para os percentuais, você está falando de quase 30% de crescimento e de depreciação do poder de compra da população. Isso é facilmente percebido quando se vai a um supermercado e se verifica o preço dos gêneros de primeira necessidade. A população mais pobre, que recebe até 2 salários mínimos, 80% do que ganha normalmente é de compra de alimentos e de gêneros como produtos de limpeza, e é a população que mais sofre, é a população que eles dizem defender. Essa questão do PIX, além de ter sido muito mal comunicada, a forma como o governo se expressou gerou mais dúvidas ainda. Ora, se a ideia era combater os grandes sonegadores, porque fiscalizar os desbancarizados, que estão fora dos bancos formais e que usam o PIX como meio de compra e venda, né? Substituiu praticamente a moeda de papel. E o que a gente escutou do pessoal da Receita Federal, do próprio ministro, né? Eu fiquei muito atento observando as declarações dadas pelo governo, foi de que se houvesse uma movimentação acima dos R$5.000, que a partir daí seria isenção nesse piso, as pessoas seriam orientadas pela Receita a fazer um carnê-leão, a acertar sua conta com a Receita, a pagar o imposto que eventualmente seria ultrapassado. Muita gente confundiu com taxação de PIX, mas o governo disse claramente, né, que o que ele queria era verificar se essas pessoas que são ambulantes, né, que são informais, e a gente está falando de 40 milhões de brasileiros, é uma quantidade extraordinária da nossa economia, que nunca ou normalmente não se formalizaram porque não tem condição de buscar uma orientação profissional, um contador, ou é muito cara a formalização pela carga de impostos que tem, e essas pessoas passariam a ser observadas e avaliadas pela Receita para eventualmente pagar o imposto que remanescia. Isso gerou uma enorme reação popular, porque a população não acredita no governo. É esse governo, por exemplo, que disse que não ia taxar as comprinhas da Shein, né? É o governo que disse que não ia ter sigilo sobre as ações do governo.
É um governo que de forma reiterada desinforma, esse governo desinforma a população, então não tem credibilidade. Então o senhor acredita que não recuo... foi o problema da normativa, foi a falta de credibilidade do governo, porque realmente não seriam taxados. E o real objetivo, né? Para que você diminuir ou ficar mais, como é que eu posso dizer, mais minuciosa essa operação sobre os desbancarizados? Porque a gente está falando do Pix, não é uma pessoa que tem uma conta bancária, é alguém que tem uma chave e que está utilizando até para pedir esmola, para vender cerveja na praia, né? Para vender artesanato ou alimentos que são processados dentro da sua residência. Essas pessoas substituíram ao longo do tempo a moeda de papel. Mas as pessoas não estão em banco, porque os bancos já fazem essa informação normalmente para quem está dentro dos bancos, por que a gente chama de desbancarizados. Mas mesmo as informações do Pix, elas já estavam também sendo repassadas na Receita, né? Mas não no valor, com esse tipo de discricionalidade e não com as fintechs e nem para os desbancarizados, Túlio. É repassado sim para quem tem conta em banco, né? Para as pessoas que já têm CLT, que já estão formalizadas na sua grande maioria, têm conta em banco. Quando houve a epidemia, Túlio, e quando houve o advento do Pix, se descobriu de repente milhões, dezenas de milhões de brasileiros que estavam fora da economia, mesmo informal, não eram percebidas pelo governo, pelo radar do governo. Eu usei uma expressão aqui de desbancarizado, porque são pessoas que não tinham acesso a essa estrutura formal financeira que o Brasil apresenta. O Pix representou uma revolução nesse aspecto. Então são pessoas que estão fora desse processo. Essas pessoas não eram fiscalizadas nem monitoradas pela Receita Federal. Então, a partir dessa normativa, essas pessoas também seriam monitoradas pela Receita Federal. O senhor falou aí sobre a questão da taxação das blusinhas, né, da Shopee, aquela situação, mas o PL votou a favor, né? Não Rogério Marinho. Mas seu partido votou. Olha, eu me lembro que no Senado nós votamos contra, inclusive com a minha orientação, que sou líder da oposição. Não sei o que foi que houve na Câmara, não tenho um dado aqui, posso consultar no Google, você está fazendo afirmação, vou acreditar em você, mas lhe asseguro que no Senado nós votamos contrários. Nesse caso, o senhor falou há pouco tempo da questão da cesta básica, mas foi aprovada agora a reforma tributária que isentava os impostos, falando da população que ganha menos e que usa o dinheiro para comprar alimentos. Mas o senhor votou contra a reforma tributária, que, dentre outras coisas, isenta os alimentos da cesta básica. Qual foi o motivo? Com absoluta convicção, Túlio. Esse governo é tão irresponsável que abriu mão de fazer o processo de condução e de liderança das negociações da questão tributária. E nós perdemos uma extraordinária oportunidade. Mais do que ninguém, eu sou favorável a acabar a cumulatividade, a haver uma simplificação da cadeia de impostos no Brasil, né? Mas não é possível uma reforma tributária que permitiu mais de 450 bilhões de reais de renúncia fiscal para os grandes lobbies no Brasil. Este governo, que reclama dos subsídios e da renúncia que impactam diretamente no orçamento, foi o governo que não participou da negociação dentro do Congresso Nacional e quem gritou mais levou. Você sabe qual é o efeito disso? De um lado a gente está isentando imposto da cesta básica, lindo. Por outro lado, nós estamos impactando a população brasileira com o maior imposto sobre valor agregado do mundo. A gente está falando de 29%. Então, isso vai significar que a população brasileira vai ser impactada por um imposto extorsivo e, ao mesmo tempo, nós identificamos que dentro do projeto, para você atrair os governadores, foi dado uma espécie de cenoura aos governos estaduais que rememora a famigerada Lei Candir. São quase 800 bilhões de reais de fundos de compensação de desenvolvimento regional. E para se retirar a questão da competição fiscal, da guerra, chamada guerra fiscal, e eu estou falando em torno de 10 a 12 anos, né, que vão gerar passivo judiciário e passivo tributário. O governo está quebrado, como é que ele vai pagar 80 bilhões de reais no ápice por ano aos estados e municípios? Não vai, tanto não vai que já começou mostrando que isso é verdade, porque a peça orçamentária que chegou no Congresso Nacional em 24 para 25, que não foi votada, não tem os 8 bilhões e 500 milhões de reais do início do pagamento desses fundos de compensação. O governo criou um imposto específico, que ele chama de imposto seletivo, para
todos os produtos que são fabricados na região amazônica. Então, se você tem um parafuso lá, você fabricar aqui, você tem que pagar um imposto para um fundo amazônico. E além da Zona Franca de Manaus, criou mais 4 outras regiões que vão ter o mesmo tratamento. A gente está falando de uma região que já tem mais de 56 bilhões de reais de renúncia fiscal, que foi feita de maneira episódica em função de um determinado comportamento e foi agora procrastinado para 2050. Então, eu não podia votar num projeto com esse grau de complexidade, com essa perda de oportunidade, com essa falta, com essa omissão que o governo teve na condução do processo. Eu acredito que nós vamos ganhar a eleição em 2026 e logo em 27 a gente vai ter que corrigir mais essa estrovenga que o governo nos proporcionou. Porque o Congresso não aprovou a taxação sobre as grandes fortunas? Não foi apresentado. Esse governo é um governo de factoides. Eu vou lhe contar para você ter uma ideia. Se for apresentado, o senhor vota a favor? Desde que seja alguma coisa execuível, sim. Mas se for... O senhor se apresentou a votar contra agora aquela questão dos 50 mil, dos dividendos. Túlio, veja bem, isso não é uma coisa simples. Você fala taxação de grandes fortunas, de que forma? Porque elas já são taxadas. Qual é a alíquota que vai ser apresentada? O que é que vai ser apurado efetivamente? A forma, então, né? Isso não é um discurso de uma palavra de ordem. Eu vou lhe dar um exemplo do que aconteceu recentemente. Por ocasião do pacote fiscal, o governo apresentou um projeto onde dizia o seguinte: vamos regulamentar os super salários por lei ordinária. Estava lá na PEC. Eu disse, vamos. Topo votar. Mas você vai deixar isso aqui como uma carta de intenções? Se é uma lei ordinária, basta a maioria simples dos presentes, concorda? Já tem um projeto votado na Câmara e no Senado, que está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, pronto para ser votado. Eu fiz o desafio público a todos os líderes. Vamos assinar aqui em conjunto o pedido de urgência e vamos votar agora. Não o projeto foi na Câmara, que tem 35 exceções, mas o que passou no Senado, que tem 13 ou 14, que efetivamente definem o que é ou não verba indenizatória, que seria sujeita à questão do super salário. Os penduricalhos que se terminam aumentando. O silêncio foi me dado como resposta, Túlio. Então, uma coisa é a palavra, é a jactância, a arrogância, é a narrativa, né, como se costuma falar. Outra coisa é a efetividade. Só de super salário no judiciário, a gente está falando de 12 a 14 bilhões de reais a mais por ano. 80% é o judiciário brasileiro. Quem é que tem coragem de falar mal do judiciário brasileiro? Porque a grande parte das pessoas que lá estão, vamos botar 40% ou 50%, tem algum processo pendente, né? E está todo mundo com receio, porque hoje no Brasil, se você fizer uma crítica ao judiciário, você está fazendo uma crítica à democracia. Um judiciário que saiu completamente dos trilhos, que legisla e executa, né? E se acha assim, o editorial feito, o artigo feito pelo Barroso há 3 ou 4 dias atrás no Estadão é um primor de arrogância, de inocência, de desconexão com a realidade, que não aceita críticas, que se acha inimputável e que não procede à autorregulação. E tudo que ele fala lá, na verdade, não é atribuição do ministro do STF, que deveria estar falando nos autos e não dando entrevista e julgando e falando a respeito de assuntos que ele vai julgar no futuro. Então nós estamos vendo uma completa inversão de valores no Brasil, entre o que é certo e o que é errado. Muito grande com os ministros da Suprema Corte Americana, por exemplo, com a brasileira que tem rede social, que tem Twitter, que fala, que faz artigo, que já coloca sua opinião sobre um fato que ele pode julgar a qualquer momento no editorial da Folha, por exemplo. Realmente é algo... Senador, ainda na parte econômica, recentemente teve aumento do salário mínimo. Isso. E o senhor criticou o aumento do salário mínimo. Por quê? Eu acho que eu fiz até um preâmbulo aqui em relação a isso. Não adianta você, por golpe de caneta, dizer que vai haver um aumento real do salário mínimo, que impacta 10% da população economicamente ativa do país, mas 35 milhões de pessoas que têm aposentadoria e mais alguns milhões de pessoas que têm BPC, ou seja, em cima das contas públicas. Se você, paralelamente a isso, não tiver ganho de produtividade e principalmente disciplina fiscal. E o exemplo que eu dei foi muito claro, né? Se você pegar o valor do dólar quando foi feito o salário mínimo em 23, que houve um aumento de 6%, aí você vê o que aconteceu em 24, com aumento de 30% do dólar, deduz de 6%, você teve uma depreciação, um decréscimo, uma diminuição do seu poder de compra de 18%. Então você, ao invés de beneficiar a classe trabalhadora com esse desequilíbrio fiscal, com essa ação populista, com a forma como o governo PT está se comportando,
Ele está tirando com a mão, dando com a mão e tirando com as duas mãos e com muita vontade. Mas tá aumentar o poder aquisitivo do trabalhador? Você só aumenta o poder aquisitivo do trabalhador se você prevenir o principal problema que o trabalhador pode sofrer, que é a inflação, que é o que corrói o salário dos trabalhadores. E a inflação, não é essa inflação média de 5% que está aí. Essa é uma cesta. Veja quanto é que foi a inflação dos alimentos. Porque quem ganha até 2 salários mínimos consome pelo menos 80% do seu salário com alimentos de primeira necessidade. Isso foi acima de 20%. Certo, mas qual é a lógica de ganhar menos? Isso. Qual é a lógica de quê? Dentro dessa situação. Se as coisas estão mais caras, aí não aumenta também o salário do trabalhador. Mas vocês estão indo numa lógica cartesiana. Minha crítica não foi o governo dar aumento. Foi o governo, da mesma forma que dá um aumento nominal, dizendo que está tendo um ganho real, ele mente, porque não existe ganho real se você tem uma perda de poder aquisitivo muito maior do que o aumento que foi dado. Essa foi a crítica, faça a conta. Eu vou dar um outro exemplo. Você pega o crescimento do PIB brasileiro, vai chegar a 3,4% esse ano, não é isso que está sendo colocado? 3,4%? Pega aí o PIB de 11 trilhões de reais, que é aproximadamente o valor dos bens e serviços que foram produzidos pelo Brasil em 2024. 3,4% vai dar 370 bilhões. Eu fiz a conta. 370 bilhões. Em contrapartida, nossa dívida pública, tá? Nós estamos com a taxa Selic média de 10%. Já está em quase 13%, mas ela começou menor. Então, vamos botar uma média de 10%. A nossa relação dívida-PIB está em 9 trilhões. 10% de 9 trilhões dá 900 bilhões de reais. Então, este ano, o Brasil ficou 530 bilhões de reais mais pobre do que era no início do ano passado. Então, esse é um crescimento de Araque. Esse é um crescimento que não existe, porque você está crescendo à custa de aumento de endividamento. Quando você aumenta a dívida, Túlio, de uma maneira muito clara, e vamos jogar aqui de uma forma didática, aumenta o custo da rolagem dessa dívida. Por isso que está aumentando o juro futuro. Se aumenta o custo da rolagem da dívida, quem vai buscar dinheiro no mercado para empreender, para fazer um negócio, precisa aumentar muito os bens e serviços que ele vai proporcionar à sociedade. Isso gera inflação. Isso desequilibra o câmbio, que é o tal do dólar. E uma boa parte dos alimentos e insumos que a gente consome vem de fora do país. Para fechar tudo isso, enquanto o governo continuar sendo irresponsável do ponto de vista fiscal, para traduzir, gastar mais do que ganha, a gente vai continuar no buraco. E vai continuar tendo dificuldade, gerando desequilíbrio econômico. A minha crítica foi essa, Túlio. Perfeito. Mas que buraco é esse? O senhor está falando das contas públicas ou de uma forma geral? Impacta, Túlio. Nós não somos uma ilha. Na hora em que o Brasil tem dificuldade do ponto de vista fiscal, você vai gerar menos emprego, vai gerar menos negócio, vai gerar menos renda. Pois é. E afeta principalmente o mais pobre. Você converse com as pessoas que estão lhe ouvindo, que ganham até 2, 3 salários, que vão para o supermercado. Pergunta a essas pessoas como é que está hoje. O poder de compra que eles têm com esse aumento que houve do salário mínimo, com o que era um ano atrás. É fácil de perceber isso. Perfeito, mas eu falo assim em termos de geral, porque todos os índices da economia, eles são favoráveis à saúde financeira do governo. Meu Deus do céu, claro que não, Túlio. Não? Claro que não. Esses índices não valem de nada. Mas claro que não. Nós estamos indo para o buraco e o governo sabe disso. Não dá para você pegar uma relação dívida-PIB que era 71% no começo do governo e você projetar em 84% ao final de 4 anos. A gente está falando de 14 pontos percentuais. Aí está aumentando a questão do crescimento do PIB, está aumentando a questão do mercado de trabalho. Você sabe quanto era o desemprego em 2020? Manda pegar aí no Google, aí, dá um Google aí do final de 2020, 2021, era 14 e poucos por cento. Sabe quanto terminou no final do governo de Bolsonaro? 7,4, 7,8. Não, 7,4, 7,8. Dá um Google lá no final. Agora está em 6,2. Olha a velocidade que caiu na época de Bolsonaro, olha a velocidade que está caindo na época de Lula. Tá? E veja a proporção. O que está acontecendo no Brasil? A reforma trabalhista, que tanta gente criticou, nos proporcionou, ao longo de menos de 8 anos, mais de 10 milhões de novos postos de trabalho, inclusive no trabalho intermitente. Porque houve previsibilidade, houve segurança jurídica. A economia estava tracionada? Estava, porque teve R$1 trilhão de contratação em PPI, em contratação de concessões que foram feitas na época do presidente Bolsonaro. Tudo isso está retraindo. Veja quanto é que foi a série de dólar agora em dezembro.
A maior em 9 anos. Mas todos os outros dados da indústria, do comércio, dos serviços, da geração de emprego, todos eles são positivos. Estão desacelerando e vão continuar desacelerando a partir do segundo trimestre. São maiores e melhores do que no governo anterior. Ou não são? Túlio, você está falando de uma fotografia, vamos falar do filme. O filme está se asseverando, está mostrando que a gente vai repetir o mesmo script do que ocorreu nos 14 anos do governo do PT. A gente está usando as mesmas técnicas, os mesmos personagens, a mesma estratégia. E o final nós já conhecemos. Em 2015, 2016... Foi em 2015 e 2016 nós proporcionamos ao Brasil, em função dessa estratégia que o governo está implementando agora novamente, a maior catástrofe econômica desde 1948. Nós perdemos 7,5% do nosso PIB na época. Perdemos mais de 3 milhões de empregos formais. Mais de 4 centenas de milhares de empresas foram fechadas. Tá? Então você está empurrando para frente um problema que vai estourar em algum momento. Você vai ver que vai desacelerar a economia fortemente a partir do meado do segundo trimestre desse ano. Essas previsões não eram piores no início do governo? Todos erraram, né? Olha, a questão de previsão para cima ou para baixo é uma coisa. Eu estou lhe falando aqui de dados macroeconômicos. De previsão. Não, mas eu estou falando de erraram, por exemplo, todos os economistas erraram o crescimento do PIB. Pegue o relatório Focus e diga o que o Banco Central, que agora é de Galípolo, está dizendo. Não, estou falando que no início o Galípolo, que é do PT... Todos os economistas deram entrevistas dizendo da previsão catastrófica do crescimento do PIB, do afundamento do Brasil, e não aconteceu isso nos 2 anos, né? Estou falando de fato, né? Previsão, realmente, eu concordo com o senhor, que ela pode dar certo, pode dar errado. É uma previsão, mas a previsão mesmo feita dava 1,5% e cresceu mais de 3%. Do ponto de vista real, né? Verdade. Eu vou lhe explicar por quê. Porque o governo pegou 230 bilhões de reais na PEC da transição, que não tinha, inclusive, previsão de receita, e acresceu no orçamento. É o que a gente chama de crescimento à custa de endividamento. Isso tem perna curta, doutor. Em algum momento isso vai estourar. E o pior é que pode estourar no colo dos brasileiros. E agora é em curtíssimo prazo de tempo. Olha só, a gente vai fazer uma pausa rápida, temos que ir para o nosso intervalo agora, mas a gente continua com o senador Rogério Marinho aqui na bancada do 12 em ponto. E no próximo bloco, claro que a gente vai falar também sobre 2026, sobre o cenário local aqui, então a gente volta já, não saia daí. Agora. ZYD 517 FM Nordeste Limitada 98,9 MHz. Natal, Rio Grande do Norte, uma empresa do grupo Raio Natal. Estamos apresentando 12 em ponto 98. Oferecimento. Tá na Rede Mais, tá no precinho. Escolha chegar longe. Complexo de ensino Noil de Ramalho é DHC. Educação completa é o caminho. Matrículas 3215-2900. Sicredi, soluções financeiras para a sua vida. Empréstimos com as melhores taxas. Há um lugar onde sonhos encontram asas, onde cada amanhecer traz novas oportunidades de aprender, crescer e se conectar com o mundo. No MR, a educação é mais que conhecimento, é descoberta, é aprendizagem, é transformação. Escolha chegar longe. Complexo de ensino Noil de Ramalho é DHC. Educação completa é o caminho. Matrículas 3215-2900. O seu melhor verão é Clep. É na Ilha Ecomax, em Pirangi. Sexta, 17 de janeiro, tem Xandes Bar. Isso mesmo, Xandes Bar com Xande em avião. O que tem que ser, assim será. Vai acontecer, sem esperar. E o Projeto à Vontade, com Zezo, Luan estilizado e Raíssa é a rodada. Eu só peço a Deus. É pra curtir daquele jeito. Xandes Bar, dia 17 de janeiro com Xande Avião e Projeto à Vontade. Garanta o seu ingresso. Vendas guichêweb.com.br ou nas lojas Grand Optical. Promoção.
Agora é oficial. Chegou o verão. A melhor estação do ano. Pede Arena Pan 98 graus. Aqui é ferveção total. A arena de verão mais descolada de Pirangi. Com muita música, brincadeiras, distribuição de prêmios e as degustações mais deliciosas. Todos os sábados de janeiro, a partir das 10 da manhã. A gente espera você e sua família em frente ao Leitreiro de Parnamirim, na praia de Pirangi. Arena Pan 98 graus. Você não pode ficar de fora. Oferecimento Verão Rede Mais. Entre nesse clima. O NP. Começar agora faz a diferença. Verão pede cuidado. E cuidado é com a Humana. Ligue agora 4024-220. Humana Saúde. Verão com saúde e leveza. 98. Verão da gente Nordestão, com chão de avião na sua estação. Aproveite as ofertas. Ovos brancos grandes é naves com 30, 14,99. Batata lisa inglesa, quilo, 2,99. Banana prata, quilo, 3,99. Uva sem semente Vitória Capelaro, 500 gramas, 8,99. Patinho de sol, quilo, 42,90. Verão da gente Nordestão, com chão de avião na sua estação. Aproveite as ofertas. Deixe a estação mais quente. Invadir o seu rádio. Para o seu verão ficar cada vez melhor. 98. Chegou a sua vez de dirigir a inovação. Os SUVs Tigo 5X e Tigo 7 da Caoa Chery agora estão com pronta entrega. Conheça toda a tecnologia do Tigo 5X, o SUV compacto completo, que é sinônimo de potência e conforto. E do Tigo 7, líder absoluto de vendas da categoria. Tigo 5X e Tigo 7, agora com pronta entrega. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas ou ligue para D21 Motors Natal 3026-0280. Desacelere, seu bem maior é sua vida. Solzão, verão, combina com promoção na Havan. Fim de semana da moda. Shorts feminino ou masculino por apenas R$29,99. Tecido leve para usar na praia e dia a dia. Camiseta masculina por R$29,99. Blusa feminina por R$19,99. Válido até domingo ou enquanto durar o estoque. Todo o setor de moda em 10 vezes sem entrada e sem juros. Moda é na Havan. São milhares de itens com muitas variedades. O melhor atendimento, menor preço e qualidade. Diversas opções em sacolas descartáveis. O melhor para você é o Baratão das Embalagens. Baratão das Embalagens, Baratão das Embalagens, Baratão das Embalagens, Baratão das Embalagens. Telefone 3025-5555. Vem pro Baratão, vem! Vem pra festa de São Sebastião 2025 em Parelhas, de 10 a 20 de janeiro, com as melhores atrações nacionais e regionais. Manim Vaqueiro, Mano Walter, Cheiro de Amor, Cavalo de Pau, Solange Almeida, Valquíria Santos, Cirine Cirano e atrações locais que vão fazer a festa. Vem pra Parelhas, vem para a festa do Padroeiro São Sebastião, de 10 a 20 de janeiro. Programação completa no Instagram da Prefeitura Municipal de Parelhas. Verão Super Show, como é bom veranear junto de norte a sul com a família Potiguar. Pertinho da sua casa que você vai encontrar tudo que você precisa, é tempo de economizar. Samou, digitou, economizou, vem que vai ser super, vem que vai dar show. Com família show tem ofertas pra você. Cuida vida, baixa o app aí, bebê. Há 164 anos a Caixa cuida dos brasileiros com cultura, esporte, habitação e crédito para todo momento. Todos os dias a gente faz um Brasil melhor, porque você merece. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Todo brasileiro merece ser feliz. Caixa 164 anos. Brasil, União e Reconstrução. 12 em ponto 98. 13
13h09, estamos de volta aqui com 12 em ponto. A gente recebe agora aqui o senador Rogério Marinho na bancada do programa. Vamos falar sobre política local, mas antes eu tenho que dar um recado para vocês. Vamos falar do Complexo de Ensino Noilde Ramalho, uma escola humanizada que oferece um acolhimento completo para alunos e pais, promovendo um ambiente onde o respeito e a empatia são prioridades. O Noilde Ramalho enxerga cada aluno de forma individual, estimulando seu desenvolvimento integral, acadêmico e emocional, combinando tradição e inovação. A proposta pedagógica está alinhada a uma estrutura moderna, com salas de aula e laboratórios de última geração, onde muitos conceitos são vivenciados de maneira prática e interativa. Além disso, o complexo conta com uma ampla área verde, ideal para aulas ao ar livre, que promovem o bem-estar, estimulam a criatividade e fortalecem o contato com a natureza. Então, escolha chegar longe. Complexo de Ensino Noilde Ramalho. Educação completa é o caminho. Matrículas abertas 3215-2900, 3215-2900. Tá dado aí o nosso recado. Saulo Spinelli, tem informações aí que você quer falar e quer perguntar também já para o senador Rogério Marinho? Isso, André. Aproveitando a oportunidade, agora há pouco o ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou o pedido de Bolsonaro para viajar aos Estados Unidos para a posse de Donald Trump. Ele cita só um trechinho que Bolsonaro continua dando indícios de que pode tentar fugir do país e que logo após o indiciamento, Bolsonaro cogitou fugir e pedir asilo político em outro país para evitar uma eventual responsabilização. É um dos trechos que Moraes cita para negar. E com a palavra Rogério Simoneto Marinho. Só mostra que falta imparcialidade a Alexandre de Moraes. Porque ele é o juiz que vai julgar e já está dizendo que vai condenar. Né? Se fulano pode querer fugir, então ele já sabe que vai fugir por quê? Né? Porque ele já decidiu que Bolsonaro será condenado. Aliás, não há nenhuma imparcialidade nesse processo. Esse juiz é o que se diz vítima do processo, é o acusador, é o grande xerife da República. Nós estamos aí no dia 15 de março agora de 2025, né? Comemorando 6 anos, né, do inquérito dos fake news, 6 anos, do inquérito que deveria durar 30 dias. Né? Nós temos hoje no Brasil um estado de exceção, nós temos pessoas que foram presas por crime de opinião, nós temos a censura prévia institucionalizada no Brasil, nós temos um judiciário que está legislando, né? Juízes que falam fora dos autos, né, que não respeitam o direito dos seus advogados, que impedem a manifestação, né, dos seus advogados de defesa no pleno do tribunal, que suprimiram as instâncias, que as pessoas que deveriam ter a primeira, segunda, terceira instância estão sendo julgadas logo no último foro, vão apelar quem? Para o bispo, se tiver algum problema no processo. Mas aí era uma decisão que já esperávamos, é a crônica de uma morte anunciada. O senhor defende a anistia para quem foi condenado pelos atos de 8 de janeiro? Não tenha dúvida, até porque houve uma ação despropositada. Você dá 17 anos a alguém que eventualmente depredou um prédio, tá? Se ele depredou um prédio, você tem um crime de depredação, você dá a ele, sei lá, um ano e meio, eu nem sei quanto, eu não conheço aí o ordenamento jurídico, mas me parece completamente desproposital você dá 17 anos a quem pintou uma estátua de batom. E você vê o que ocorreu em tempos pretéritos, não muito longe, né, com as manifestações de esquerda, que depredaram, que quebraram, que mataram pessoas, que feriram pessoas na Praça dos Três Poderes, e essas pessoas sequer foram indiciadas ou processadas. Então existe claramente uma relativização dos direitos das pessoas em função da questão ideológica. O senhor então desconhece que existia uma trama golpista no país. Inclusive seu nome foi citado nas conversas, nas gravações. Ô Túlio, uma diferença entre... O senhor fala só de depredação como se ele estivesse lá e resolvesse pintar de batom, Túlio, então não tinha nada Túlio, ali no contexto de... Vamos lá. Eu não sei se por dever de ofício, acredito que sim, que você é um jornalista experiente, que fala sempre na sua coluna que eu leio, né, a respeito do tema, né? Você deve ter lido como eu li as mais de 600 páginas da denúncia feita pelos delegados da Polícia Federal desse inquérito que está que iniciou 35, depois 37 pessoas, né? Eu li. Eu vou dizer o que está dito lá, vou resumir para você. A trama começa em 2019.
Quer dizer, o presidente do Bolsonaro começou o governo já se autogolpeando. É tão inverossímil a situação que eles promovem que eles começam em 2019. E por que começa em 2019? Porque ele começa contestando a eleição que o elegeu em 2018. Então ele contesta o sistema eleitoral. Então esse é o fio condutor da trama que, segundo o inquérito, teria o seu ápice no dia 15 de dezembro. E que por algum motivo não aconteceu, que eles não apontam dentro do inquérito. Tá? Não apontam dentro do inquérito. Por algum motivo não aconteceu. Seria 15 de dezembro de 2022. Nós estamos falando de 8 de janeiro. Se o que o inquérito da Polícia Federal aponta é verdade, o que foi que houve no dia 8 de janeiro? É evidente que foi uma baderna. Tá? E as pessoas que lá estavam... E a motivação dessa baderna? Essas pessoas que lá estavam não tinham líderes, não tinham armas, tá? E nem teriam condição de colocar abaixo um regime, principalmente num domingo, quando não funcionava nenhuma dessas instituições. Então, a Polícia Federal, inclusive, deveria entender que essa contestação ao sistema eleitoral feito por Bolsonaro começou em 2015, quando ele aprovou, na reforma eleitoral daquela oportunidade, uma emenda à reforma eleitoral que dizia o seguinte, Túlio, que o voto teria que ser auditável. E passou na Câmara e no Senado. E sabe quando é que isso foi colocado abaixo? Inclusive Dilma vetou, e o veto foi derrubado com o voto de Humberto Costa, de Randolfo Rodrigues, de Omar Aziz. Você sabe quando é que isso foi colocado abaixo? Em 2018, por uma provocação de Raquel Dodge e por uma liminar, sabe de quem? Olha que coincidência, de Alexandre de Moraes. Perfeito, mas então veja, o que eu estou lhe dizendo, não sou eu que estou dizendo, não, é a Polícia Federal no inquérito. Mas dentro do mesmo inquérito está dizendo que houve reuniões entre o alto escalão das Forças Armadas, o ex-presidente da República, na casa do presidente. Túlio, você está dizendo uma coisa aqui, você está dizendo duas coisas distintas, vamos esclarecer as pessoas que estão no meio. Ele me perguntou o seguinte, você acha que essas pessoas não têm investigado? 8 de janeiro é outra coisa. Ah, ótimo. Então, você perguntou o que? Anistia por 8 de janeiro. 8 de janeiro. Pronto, então está respondendo. Agora vamos à sua outra pergunta. A outra pergunta outra pergunta. Que disse, inclusive, dentro das gravações de Mauro Cid, do pessoal que participou dessa trama golpista, que em determinado momento o senhor teria chegado e aconselhado, então, o presidente Jair Bolsonaro, de que não era interessante levar adiante uma aventura golpista, era melhor esperar pela eleição e tal, como se isso estivesse sendo tramado realmente. Em nenhum momento eu falei com o presidente sobre golpe, nem fui abordado sobre golpe. Nenhum momento. E nenhum das pessoas que falou também no inquérito fala a respeito. O que existe lá no inquérito, vou refrescar a sua memória, porque eu li atentamente, existe um apontamento, né? Há uma decepção com a direita, entre aspas, Rogério Marinho. Foi só isso. E todos os autos que foram vazados, e que eu tive acesso também, mostram que não há nem a colaboração, nem a anuência, pelo contrário, há resistência do presidente a qualquer ação fora das 4 linhas. Todos os autos. O presidente não quer fazer, o presidente não está querendo, o presidente não quer assinar. Então, se houvesse justiça... Eu estou falando dos áudios vazados, não estou falando do depoimento das pessoas que foram, evidentemente, pressionadas, porque o caso do Cid é assim, cristalino. Ele mudou o depoimento dele 2 ou 3 vezes sob pressão. Você já viu na história da República Brasileira uma testemunha de um caso criminal e depor. E quem faz a cariação dele é simplesmente o ministro do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, para que ele volte atrás numa posição que ele tinha tomado 3 dias antes. Isso é tão inusitado, é tão fora do contexto, é um negócio tão esquisito que me assusta o que está acontecendo no Brasil pela banalização feita pelos meios de comunicação, achando que isso é normal. Porque se houvesse similaridade, ou pelo menos equilíbrio de narrativas, vamos lembrar que a presidente Dilma Rousseff chamou o ministro do Exército na época, o general Vilas Boas Corrêa, que deu uma entrevista de 4 páginas na Veja, você pode compulsar, que está aí ainda, para perguntar ele sobre o estado de sítio. Estado de sítio está previsto na Constituição Federal. E isso foi tratado, estado de sítio. E ela foi cassada. E respeitou. Ela foi cassada, ela consultou o Exército, não teve o apoio do Exército. Ela foi cassada e também outra coisa absolutamente estranha no Brasil, Ricardo Lewandowski conduziu o processo e não retirou os direitos políticos dela. Como diz a legislação. E o presidente Bolsonaro, certo? Que recebeu
uma punição da Justiça Eleitoral. Sabe por quê, Túlio? Porque reuniu embaixadores, que era presidente da República, reuniu embaixadores para criticar o modelo eleitoral em cima... Sem nenhuma prova. Não, em cima de um inquérito, peraí, Túlio, vamos falar a verdade aqui, botar os pingos nos is. Em cima de um inquérito que havia sido aberto pela própria presidente do tribunal na época, que mostrava que um hacker havia ingressado no sistema e estava somente com a senha do ministro Fernando Neves durante 9 meses. Foi isso que ele falou. Como não tinha prova? Vamos então... O inquérito era livre, ele mostrou o inquérito. 2 dias depois passou a ser sigiloso, Túlio. Vamos para 2026, senão a gente não vai conseguir falar sobre 2026. A gente já falou muito sobre narrativa, cara. O que me espanta, sabe o que é? Você sabe o que é que me espanta? Sabe o que é que me espanta? É a banalização da agressão que está sendo feita diariamente à lei. Isso chama-se direito penal do inimigo. Se o cara é de direita, não tem direito. Se o cara é de direita, não tem direito. Aqui no Brasil é o seguinte, se juntou um grupo forte que manda no país para dizer o seguinte: se você pensa diferente de mim, o seu direito é relativizado. Aliás, está sendo dito, é a palavra da moda, né? Democracia relativa, pelo grande Lula da Silva. Senador, vamos para 2026 então, né? Nesta semana nós tivemos aí, né, a eleição de Babá Pereira para o comando da Federação dos Municípios, teve também o apoio do senhor e aí muito se falou, inclusive dos aliados, que seria mais uma derrota do governo Fátima Bezerra. Como é que o senhor avaliou aí já esse cenário, já esse apoio, os grupos já apoiando a candidatura à presidência aí da Federação dos Municípios? Já seria essa formação já de chapas para 2026? Bom, primeiro vamos separar as coisas, né? Babá foi prefeito 12 anos de São Tomé, é um grande administrador, é um construtor de consenso. Eu acho que ele talvez seja um dos prefeitos mais bem-quistos aqui no estado do Rio Grande do Norte, mais bem avaliado. Já foi presidente da FEMURNE em 2 anos. Quando foi presidente, fez um grande trabalho. Isso é reconhecido pelos pares dele. Então ele tem o brilho dele, ele tem a condição e a experiência administrativa para conduzir novamente a FEMURNE. Num processo como esse, é natural que os atores políticos, que são deputados, governadores, prefeitos, queiram influir, porque é uma entidade importante, é natural. Mas sempre num processo de bastidor, porque os protagonistas, nesse caso, são os prefeitos. Então, pela afinidade, pela amizade que eu sempre tive a Babá, eu sempre que possível pedi a algumas pessoas que eu ajudasse, mas foi uma coisa muito fácil. Tá? Não houve nenhuma forçação, não houve, enfim. O governo entrou do outro lado também legitimamente, né? A governadora Fátima tem os interesses dela, o deputado Ezequiel de Souza tem os interesses dele. Ele disse aqui nessa bancada ontem que a governadora e Ezequiel entraram tão fortemente que ele se viu acuado e pediu ajuda ao senador Rogério Marinho, o senador Stilson, para tentar igualar o jogo. Mas eu acho o seguinte, que talvez você tenha dado uma dimensão muito forte a esse processo. O que eu espero agora é que o próprio Babá, ele, a exemplo do que fez na primeira vez que passou pela FEMURNE, ele mantenha um canal de interlocução com a governadora, porque o governo e os municípios precisam dialogar. Perfeito. Com o presidente da Assembleia, com o Poder Judiciário, com aqueles que não votaram nele, porque a entidade precisa de ser agora uma entidade passada o processo eleitoral de todos os prefeitos, né? E que ele faça um bom trabalho. O que a gente imagina, o que a gente quer e o que a gente deseja. O senador Stilson disse que esse é um treino para 2026, porque ele coloca como uma situação em que demonstrou aí... O quadro político estava desenhado, né? A fragilidade do governo em relação a isso. Como é que o senhor avalia? Eu acho que o que Esteves colocou tem muito mais a ver com os apoios que ficaram de cada lado, né? Até pela afinidade política, quem apoiou Babá foi o próprio Stevenson, né? Eu, Paulinho Freire, Álvaro Dias, né? O próprio prefeito Alisson, né? O deputado Robson Faria, todos os deputados estaduais do PL, o deputado Luiz Eduardo, né? A deputada Eudiane, né? A deputada Cristiane, né? Enfim, esse grupo que naturalmente faz oposição ao governo
né? Ele como é que eu posso dizer, esteve do lado de Babá e o outro lado estavam com pessoas mais próximas da governadora. Então isso certamente... O governador pode haver... Mas teve orientação do PL para a chapa de Babá? O quê? A orientação do PL de estar ali próximo? Olha, na verdade eu pedi a quem me ouviu, né, que se pudesse fazer a opção por Babá, pelas razões que eu já elenquei aqui, pela experiência, pela capacidade e tal, o fizesse, mas foi muito fácil pedir o voto para Babá. Teve um prefeito que não lhe ouviu, que foi para outra chapa. Pois é, né? Pra você ver que a gente não coagiu as pessoas, né? A gente apenas Senador, procurou. Já que a gente está falando do desenho de 2026, como é que o senhor vê aí? Primeiro, antes de falar do desenho em si, quero colocar que o senhor teve um almoço com o ex-prefeito Álvaro Dias. Estavam arranhados desde o passado e tal, e agora estão falando a mesma língua sobre 2026. Ele expôs qual é o projeto político dele? Olha, o prefeito Álvaro teve da minha parte, quando prefeito, uma parceria que eu acho que foi muito profícua para a cidade de Natal, né? Obras importantes que o prefeito entregou no final da gestão, que ainda estão sendo edificadas, como a questão da Pedra do Rosário, a passagem de nível ali entre Cidade Satélite e Planalto, né? A própria engorda de Ponta Negra, né? Mais de 300 ruas drenadas e calçadas na zona norte da cidade do Natal, asfalto na cidade, urbanização de praias urbanas. Então nós fizemos com ele uma parceria bastante importante e o prefeito foi muito importante na minha campanha ao Senado da República. Então eu tenho gratidão, eu tenho reconhecimento, né, a esse trabalho mútuo de parceria, que foi um processo de ganha-ganha para o Estado, para a cidade do Natal, para a nossa capital. O prefeito terminou o seu período como prefeito. É evidente que pelo seu tamanho, pela sua dimensão, pela legitimidade de alguém que passou 6 anos como prefeito da cidade do Natal e que se reelegeu no primeiro turno, né, na eleição passada, né, ele é um personagem político importante, né? Tem pretensões majoritárias. Majoritária significa governador. O senador, o governador, né? Nós precisamos estarmos juntos, é o que eu disse a ele, e ele tem esse sentimento também, para o final desse ano nós tomarmos uma decisão, mas a decisão precisa sempre levar em consideração a questão de um projeto para o Estado, porque não adianta fazer a crítica pela crítica, a necessidade de estarmos juntos, porque a nossa divisão favorece o adversário, e o fato de que haverá naturalmente a necessidade de uma conexão com o eleitor. Ninguém pode ser candidato de si próprio, né? Então o processo a ser construído. O fato é que nós vamos estar juntos. E a eleição de Natal mostrou muito isso, né? A eleição de Natal foi claramente, vocês derrotaram um candidato que era prefeito de férias, né? Que ele já estava com a mão na taça, como se diz, o próprio dizia isso, né? Que ganharia com ou sem Álvaro, com ou sem ninguém, e a união da direita, a união de todos esses entes que o senhor citou, fez o... Conversei também, você não me perguntou, com o senador Zé Agripino, a respeito do mesmo tema, né? Nós vamos buscar também conversar com outros atores políticos. Com o prefeito de Mossoró? Com o prefeito de Mossoró, vamos conversar com todo mundo. Tem espaço para todo mundo? Haverá, né? Nós vamos ter que ter bom senso. Rogério vai ser e a necessidade de compatibilizar. Eu sou pré-candidato hoje. Assume a pré-candidatura? Sim, eu acho que no final do ano passado eu falei a respeito disso. Então eu sou em Mossoró, em Tibau agora. Eu sou pré-candidato. Acho que o nosso partido ele é um partido que necessariamente precisaria ter um projeto para o estado do Rio Grande do Norte. Vamos construir isso a partir do mês de março. De março a agosto a gente vai percorrer o estado levantando esses problemas e tentando apresentar soluções para, como eu disse, não fazer só a crítica pela crítica, mas abertos a conversarmos com outros autores políticos que fazem parte do mesmo grupo. Quando o senhor disse aí que é candidato a governador, pré-candidato a governador, então já fica definido que Estício é candidato ao Senado. Porque vocês já combinaram que um não vai ser do mesmo cargo. Pegando o gancho de Túlio, a Folha de São Paulo, o Globo, alguns grandes veículos de comunicação colocam o senhor com um nome fortíssimo no cenário nacional, numa manutenção da inelegibilidade de Bolsonaro para ser candidato a vice, ou com Michele, ou com Tarcísio. Já teve vários formatos de chapa tendo o senhor como possível vice-presidente da República. Não, ninguém é candidato a vice, né? Isso é uma questão de circunstância de fechamento de chapa, né? Eu sou secretário-geral do PL, sou o líder da oposição, e é evidente que nesse processo de costura e de estabelecer o tabuleiro político que nós vamos enfrentar no próximo ano, a gente tem conversado com lideranças de todo o Brasil e de outros partidos.
né? Mas o nosso objetivo principal é fazermos uma boa bancada no Senado da República, na Câmara Federal, e voltarmos a eleger o futuro presidente do Brasil, que o nosso candidato é Jair Messias Bolsonaro. Plano A, plano B e plano C. Mesmo inelegível? Pelas razões que ele está inelegível, você vê, né, Túlio? O presidente atual, ele foi condenado em 3 instâncias por corrupção, por malversação de recursos públicos, por dilapidação do patrimônio da União, e de repente disseram que os processos dele tinham problemas técnicos. Ele foi descondenado. Aí ele foi descondenado, hoje é presidente. E o presidente Bolsonaro, que é inelegível, porque reuniu embaixadores ou participou de um evento público em Brasília. Então, eu acho que a gente espera a reversão da inelegibilidade. É o que a gente está trabalhando, inclusive, porque não transitou em julgado. O senhor falou aí, e André falou, cabe todo mundo. Eu vou colocar aqui os nomes que seriam da formação da chapa: Rogério Marinho, Álvaro Dias, Estício Valentim e Alisson Bezerra. A oposição vai formar a chapa de governador com os 2 senadores com esses nomes? Tem 4 espaços aqui. E sim, tem 4 quais nomes. seriam os nomes para cada lugar? Rogério, você já disse que é governador. Já tem vaga para todo mundo. Essa então. equação, Túlio, nós vamos trabalhar ao longo do ano de 2025 e princípio de 2026. Eu acho que todo mundo tem que ter, primeiro, o espírito público de se colocar. Você deve estar lembrado que na eleição anterior a gente teve dificuldade de apresentar um candidato de oposição. Foi decidido aos 48 do segundo tempo. Agora nós temos alternativas. Então, esse é um problema, entre aspas, muito melhor de ser enfrentado do que em 2022. Então, a gente tem que ter bom senso, né? Manter esse processo de união, conversar sempre e buscar a melhor alternativa. Então, com o Estício sendo candidato ao Senado, a reeleição, o candidato a governador da oposição é Rogério, Alisson ou Álvaro Dias? Isso. Um desses 3. Um desses 3. E por que a oposição, já que tem tão facilmente esse cenário aí, não define isso antes que o governo, a gente fez até uma matéria hoje, o governo disse que vai definir a sua chapa, o seu candidato, ainda no primeiro semestre. A oposição vai deixar mesmo só para 2026? Não, necessariamente. Mas a gente não precisa fazer esse ultimato, né, interno, até porque cada um vai tentar construir essa expectativa, essa conexão com a sociedade e com o grupo político. Eu quero lembrar a quem está nos assistindo aqui, não a vocês em especial, mas a quem está nos assistindo aqui, que nas 2 últimas eleições que ocorreram aqui no estado, a nossa para o Senado e a de Paulinho para prefeito de Natal, na véspera da eleição, eu digo no ano que antecedeu a eleição, no final do ano, eu, por exemplo, eu tinha 8% de intenção de votos. Meu opositor tinha quase 40%. Eu sou o senador da República. É a prova de que ninguém ganha nem perde a eleição antecipada. Exatamente. Paulinho da mesma forma. Chegou em maio, antes da chegada em abril, antes da chegada de Álvaro, com 13%. O outro tinha 40%. Hoje o prefeito de Natal é Paulinho Freire, não é o outro. E com uma boa margem. Então, a dinâmica do processo eleitoral tem a ver com essa popularidade que o cidadão tem que ter, mas também com a formação do grupo político e a mensagem que você vai ter e a atração natural que a campanha proporciona. Tem toda uma dinâmica o que vai ocorrer. Vamos aguardar um pouquinho. Desses aí, existe uma diferença em relação aos demais sobre o cargo que o senhor ocupa hoje. Porque o seu mandato vai até 2030. Exatamente. Então seria o único que não teria nenhum problema de mobilidade nessa chapa. Porque Estício tem que ser candidato à reeleição ou a governador, senão ele fica sem mandato. Álvaro já está sem mandato, hein? É um fato. O que significa isso? É um fato que você acabou de falar. Isso significa que é real, é o retrato do momento. É um fato, é isso. É isso, você ainda tem... Olha só, a gente precisa encerrar o programa, senão, senador, você já sai aqui que Túlio Lemos vai querer... Não, só falar sobre isso em termos de gesto, em relação a essa eleição, quando o próprio PL tinha candidatura e abdicou em nome da composição com União Brasil. Olha, nós precisamos ganhar a eleição, até pelo bem do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte está passando por um problema muito sério, eu diria do ponto de vista gerencial. Porque se você comparar com o estado da Paraíba, eu não vou comparar com o Ceará, que tem mais ou menos o mesmo tamanho do Rio Grande do Norte, a mesma condição econômica, nós ficamos para trás. E a questão não é ideológica, tá? Eu não vou dizer que é esquerda ou direita, é a questão gerencial, de gestão. Então nós estamos aqui com apagão gerencial. Então não é possível mais o estado do Rio Grande do Norte ter a situação que ele tem, quer dizer, com toda a infraestrutura, tanto na área de estradas, de hospitais, de escolas, de segurança, basicamente destroçada. Então, quem entrar no governo, além de ter que tomar medidas duras,
e não ter muito cuidado com a popularidade, fazer o que é certo, ele vai precisar ter coragem de saber que vai começar de um patamar, vamos imaginar, menos 20, não é do zero, é do menos 20. Então você vai ter que nadar para sair aqui, botar a cabeça à tona para partir daí dar um impulso para diante. Então, o candidato tem que ter essa consciência de que isso não vai ser um passeio no parque. Quem governar o estado do Rio Grande do Norte vai ter muitos problemas e muitos desafios para enfrentar. Então tem que ter coragem, disposição e conhecimento para tomar essas atitudes, essas decisões que são necessárias para reverter o problema que o estado se encontra. Ok, muito obrigada, senador Rogério Marinho, mais uma vez aqui na bancada do 12 em Ponto. Nosso tempo está esgotado. Esgotadíssimo, pois é, muito obrigada. Pois é, tinha muito assunto ainda. Muito obrigada pela sua presença aqui, senador. Obrigado a vocês. E bom 2025 para todo mundo. Ok, para o senhor também.